Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Primeiro orador inscrito, vereador. Boa noite, presidente. Só antes, pedir para destacar a moção de repúdio número 1 de 2025, para que seja debatida e seja incluída na pauta, na ordem do dia de amanhã. Tá ok, Isaac. Questão de ordem, vereador Alexandre Gomes. Boa noite, presidente. Gostaria de solicitar, tendo em vista aí já o pedido de um colega vereador, a antecipação da discussão da moção de repúdio ao prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ao invés de amanhã antecipar para hoje, inclusive não só antecipar a discussão, mas também pleitear a votação dessa moção de repúdio, tendo em vista a matéria de relevância da nossa cidade e da importância dessa adesão ao prefeito Rodrigo Neves a esse acordo, tendo em vista a necessidade que a cidade precisa de ter uma parcela mais justa e igualitária dessa distribuição de royalties, presidente. Presidente, para argumentar, assim, eu não tenho nenhum problema da gente fazer o debate e mesmo a votação hoje, mas acho que a gente precisa ter como regra a observância do regimento. E o nosso regimento diz que, nesse caso em que há solicitação para que haja o debate, para que haja a discussão, a matéria seja incluída na sessão seguinte, né? Exatamente porque o regimento diz que a gente precisa ter pelo menos 24 horas da matéria, de ciência da matéria, para poder fazer a votação. Eu entendo, vereador Isaac, mas como foi citado pelo Alexandre, e pela importância da matéria também, eu vou botar em votação do plenário se a gente discute isso hoje ou discute amanhã, porque amanhã é véspera de feriado, a gente não sabe como é que vai ser a correria de cada vereador. Então, acho que nada melhor que a gente decidir em votação pelo plenário, tá bom? Tá, beleza, mas eu estou com o presidente, eu vou votar com o plenário para decidir se a gente vota hoje não. Ok, vereador. Ô, Jorge, coloca em votação se a gente discute essa matéria hoje ou amanhã, fazer um favor. Atenção aí, olha só, quem for a favor da gente discutir essa moção de repúdio do vereador Alexandre, de autoria do vereador Alexandre e com a autoria de alguns outros vereadores. E votação que apertem o sim, vereadores que forem contra a discussão hoje e que seja discutido amanhã, apertem o não. Isaac, De Jorge, não vão votar, ok. Só para registrar em ata aqui, Marcinho, aqui, eles não quiseram votar, tá? Registre em ata aí para mim. E eu não vou estar votando, porque para a decisão ser do plenário, a maioria de quem está no plenário não ser a vontade da presidência. Então, eu vou me abster de votar. E por 18 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tá, beleza. Está aberto ainda? Não? Então, registre em ata a minha abstenção. Obrigado, tá, Vinícius? Registre em ata a abstenção da presidência contra essa votação. E por 16 votos favoráveis e nenhum voto contrário, a discussão e a votação referente a essa moção será realizada hoje.
Desculpa, 18 votos favoráveis e nenhum voto contrário. E uma abstenção. Obrigado, Vinícius. 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. E vamos fazer também aqui a antecipação, que se tornou a ordem do dia. A gente antecipa essa discussão e depois a gente volta para os oradores inscritos, ok? Não sei, vou verificar, vereador. Ainda em discussão, o vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência. Eu fico muito à vontade para fazer essa discussão, presidente, porque eu fui eleito sem padrinhos, né? Eu não tenho compromisso com nenhuma dessas figuras que estão sendo citadas aqui. Então, eu defendo sempre a mesma posição que tenho há muito tempo em relação aos royalties. Eu penso que a forma em que se faz hoje a distribuição de royalties no Brasil, ela é injusta, porque ela condena cidades como São Gonçalo e tantas outras, cidades populosas como a nossa, a uma condição de virar um bolsão de miséria, né? Enquanto você tem ilhas de riqueza ao lado, que é o caso das nossas cidades vizinhas aqui, é o caso de Maricá, é o caso de Niterói. E eu sempre defendi que a gente deveria promover uma mudança na legislação para que a gente pudesse alterar o formato de distribuição dos royalties, para que exatamente a gente não criasse essas ilhas de riqueza e esses bolsões de miséria. São Gonçalo é uma cidade que, ao longo do tempo, foi muito prejudicada, né? São Gonçalo, até a década de 40, tinha todo aquele território do distrito de Itaipu. Então, toda a região oceânica de Niterói, a atual região oceânica de Niterói, pertencia a São Gonçalo. É exatamente por conta desse território que Niterói hoje tem royalties e que São Gonçalo não tem. Então, eu acho que tem uma discussão sobre justiça e tem uma discussão sobre forma, sobre como se fazer. Me parece que o governo não está muito confiante na ação judicial, porque tudo indica que a avaliação do governo é que vai perder a ação judicial, porque senão não estaria correndo atrás de fechar um acordo. E eu acho sempre que, quando a gente vai fazer esse tipo de discussão, a gente tem que ter responsabilidade. Eu sempre disse aqui que a gente não ia ter vitória nesse processo atacando os prefeitos das cidades vizinhas. Quantas vezes o Quaquá foi atacado aqui dessa tribuna? Muitas vezes. Quantas vezes o Eduardo Paz foi atacado aqui dessa tribuna? E o Rodrigo Neves, a mesma coisa. Mas eu não vi em Niterói nenhum bolsonarista defender que o Rodrigo Neves deveria abrir mão de receita. Eu não vi o Jordi, que perdeu a eleição para ele, que é do partido do prefeito, capitão Nelson, defender que São Gonçalo deveria pegar um pedaço da receita de Niterói. E eu acho que nós precisamos cobrar essa coerência deles. Eles têm que ser o primeiro a defender isso. E não o fazem. Eles calam. Porque é a forma como o bolsonarismo sempre lida com as coisas. Eu acho que essa é uma oportunidade importante para a gente discutir também uma outra questão muito importante. Um outro acordo, esse sim, que a gente deveria cobrar que fosse feito, que é o acordo com a Nupec, o acordo com a banca que São Gonçalo contratou para passar mais de 120 milhões por ano. Mais de 20%, que daria mais de 120 milhões por ano, que sairia da cidade de São Gonçalo, que sairia da educação, que sairia da saúde para ir para uma banca privada, para atender a interesses privados. Porque esse percentual de 20% numa causa desse tamanho é indecente. Indecente. Então, aqui eu faço um desafio. A ação, muito provavelmente, vai continuar. Eu faço um desafio aqui ao governo de encaminhar um acordo com a Nupec para reduzir esse percentual, para que a cidade de São Gonçalo, uma cidade que precisa tanto, como foi dito aqui, uma cidade que tem tantas carências, tanta necessidade de políticas públicas,
possa utilizar esse recurso para poder aplicar nas pessoas. 120 milhões para uma banca privada. Isso envergonha a cidade, porque todo tipo de suspeita já foi levantado sobre isso. A Justiça Federal já mandou o Ministério Público investigar. O Ministério Público já está investigando a questão, porque entende que existem indícios de irregularidade nesse contrato. É um percentual muito elevado para uma causa desse tamanho. Então, eu faço esse desafio. O município poderia ter utilizado a Procuradoria. O município tem um setor especializado, que é a Procuradoria Municipal. Se não tem o know-how para ajuizar uma ação sobre royalty de petróleo, contrate uma consultoria, como fazem os governos Brasil afora. Não contrate uma banca privada com dispensa de licitação, é verdade que a lei permite nesse caso, mas com dispensa de licitação, escolhendo a dedo a banca privada para repassar 20%. Eu fico imaginando o prefeito de Niterói tendo que explicar isso lá. Já tem que explicar que está sendo pressionado a fazer uma acordo na ação judicial para repassar um pedaço da receita para São Gonçalo. Ainda vai ter que explicar que 20% dessa receita vai para o escritório privado. Então, esse tipo de debate é um debate que a gente precisa fazer. Eu desafio o governo a fazer esse diálogo com a Unupec, esse diálogo com o escritório privado, que a gente possa reduzir o percentual dos honorários que estão sendo cobrados por esse escritório, que já levou uma bolada, já levou perto de 100 milhões de reais da primeira parcela que a cidade recebeu. Um recurso que deixou de ser investido nas pessoas da cidade. Então, esse debate precisa ser feito. Então, a minha posição aqui não é uma posição de defesa no mérito, mas é de compreender o papel do prefeito de uma cidade vizinha, o papel de um prefeito que tem dificuldade de abrir mão de receita. Ou alguém acha que isso é fácil de se fazer? Alguém acha que isso é fácil de explicar para qualquer população de qualquer cidade que vai se abrir mão? Mas acho, de qualquer maneira, que a forma como o debate é conduzido também é uma forma equivocada. Eu não vi o capitão Nelson envolvido nessa discussão. Essa é uma discussão sempre terceirizada. São sempre terceiros que falam em nome do prefeito. Eu não vi o prefeito de São Gonçalo chamar o prefeito de Niterói para uma conversa. Alguém aqui viu? Antes disso, chamar o prefeito do Rio para uma conversa, chamar o prefeito de Maricá para uma conversa. É assim que a gente tem que fazer. O prefeito de São Gonçalo não pode ficar terceirizando as suas responsabilidades, fica terceirizando para o deputado, fica terceirizando para o filho, fica terceirizando para o amigo. E isso reforça ainda mais a sensação de que existem interesses escusos envolvidos nessa transação. Então, é nesse sentido que eu me coloco aqui, contrário à moção de repúdio. Acho que ela joga o debate no chão, não acho que é uma forma correta do Poder Legislativo tratar qualquer que seja a autoridade que dirige o município vizinho, e penso que existe espaço ainda para que a gente possa fazer 2 debates qualificados. Um deles é esgotar essa possibilidade de se fazer um acordo. E o segundo é a gente esgotar também essa possibilidade da gente corrigir esse erro que foi cometido na contratação desse escritório privado, que, para mim, é escandalosa. Pode ser até, eventualmente, legal, mas é escandaloso, é imoral para uma cidade como a nossa, que tem tantas carências. Então, meu voto vai contra a moção de repúdio, exatamente nos termos que eu apresentei aqui, e aproveito para fazer aqui um protesto sobre a forma que o presidente tem conduzido a casa, e dizer que daqui para frente nós vamos ajuizar, vamos judicializar, porque o presidente não pode passar por cima do regimento. O regimento diz, nesse caso, que a votação tem que ser na sessão seguinte, não pode ser na mesma sessão. E existe um motivo para que o regimento diga isso.
O plenário não é soberano sobre o regimento. Não é soberano sobre o regimento. E se o presidente quiser, eu leio. Eu estou vendo que ele está lendo ali. Se ele quiser, eu posso ler. O artigo 152, que diz que a pauta precisa ser incluída na sessão seguinte, na ordem do dia da sessão seguinte. Exatamente porque um vereador que, eventualmente, não estava na sessão, não pôde vir, pode ter interesse em fazer a discussão. É por isso que tudo que vai à votação precisa ter 24 horas. É o que diz o regimento. Então, daqui para frente, presidente, eu vou começar a pontuar as transgressões ao rito da casa e a forma como a presidência tem conduzido as sessões, em detrimento sempre das posições da oposição nessa casa. Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, vou procurar ser bem rápido aqui, dado a avançada hora, mas eu preciso pontuar algumas questões. Sobre camisa da seleção, eu fico até constrangido com esse debate ser feito numa casa legislativa como a nossa, da forma como ele é feito, porque a CBF é uma instituição privada. Várias seleções do mundo utilizam camisas de cores diferentes das bandeiras dos seus países, como a gente sabe. Eu me lembrei aqui da Itália, da Holanda, do Japão, da Alemanha, de várias outras. E, pelo que eu entendi aqui da fala de um vereador que me antecedeu, vai propor mudar as cores do Flamengo, porque provavelmente deve ter alguma conspiração comunista para a camisa do Flamengo ser vermelha e preta. Então, alguns pontos muito objetivos aqui. Primeiro, a gente viu essa semana toda esse escândalo do INSS, né, que lesou milhões de aposentados e beneficiários do INSS no Brasil, um problema que já vem acontecendo há bastante tempo, um problema que se instaura com força durante o governo Bolsonaro, que passa 4 anos acontecendo durante o governo Bolsonaro, sem que a Controladoria Geral da União, no governo Bolsonaro, tenha feito absolutamente nada. E, no governo Lula, a CGU instaurou um procedimento, fez a investigação inicial e encaminhou para a Polícia Federal. E o que a gente está vendo aí é fruto de um governo que apura os problemas, é fruto de um governo que vai atrás de problema de corrupção quando ele existe. Porque, infelizmente, nesse caso, o que a gente viu são vários servidores efetivos do INSS envolvidos num esquema de corrupção que beneficiou não sindicatos tem quase nenhum ali, são associações de aposentados, na maior parte das vezes, ainda que tenham o nome de sindicatos, são, na prática, juridicamente, associações. E acho que é um caso que a gente precisa acompanhar, cobrar que todos os envolvidos sejam punidos, respondam e sejam punidos com o rigor da lei. E acho que o governo Lula dá um exemplo nesse sentido, porque não é fácil um governo lidar com um problema de corrupção, mas acho que mostra compromisso com a coisa pública na medida em que encaminha para a Polícia Federal poder fazer a apuração. Infelizmente, a gente não vê isso em todos os governos. Tem governo que senta em cima, tem governo que faz sindicância e que ninguém sabe o resultado da sindicância, e o governo Lula não faz dessa forma. E é claro que os aposentados precisam ser ressarcidos, e, num primeiro momento, precisam ser ressarcidos com recurso da União, que precisa, num segundo momento, fazer a cobrança judicial daqueles que surrupiaram o dinheiro público para que o erário seja, de fato, não seja prejudicado. A segunda questão, presidente, é em relação à cultura, né? A lei de fomento à cultura, que foi votada ontem na Câmara dos Deputados. São bilhões de reais para estados e municípios poderem fazer a sua política cultural, né? E a gente pode ver, e sempre se tem, né? Ontem mesmo eu acompanhei um pouco da discussão na Câmara, a gente vê ali a desinformação que é feita principalmente pela extrema-direita, que odeia a cultura. E a conversa é sempre a mesma, né? Porque é dinheiro para artista da Globo. E não tem absolutamente nada a ver com isso. É dinheiro para estados e municípios
poderem encaminhar suas políticas culturais de acordo com os critérios da lei. São Gonçalo, por exemplo, recebeu 7,8 milhões de reais. Basta a gente ver na lei orçamentária, está lá, 7,8 milhões de reais repassados pelo governo federal via lei de fomento à cultura, para quê? Para que a cidade possa investir nos seus artistas locais, para que possa dar o direito da população de consumir cultura e para que possa fomentar essa cadeia produtiva tão importante que é a cultura, que emprega, que gera renda, que gera riqueza para a cidade, que gera riqueza para o país e que dá um retorno, inclusive, em tributos, né? Então, o que se investe em cultura, grande parte disso é devolvido na forma de tributos. A terceira coisa, presidente, que eu quero tratar é sobre essa questão da saúde, né? Eu tenho ouvido aqui muito, porque Niterói, a população de Niterói, a população de Maricá utilizam os equipamentos de saúde do município de São Gonçalo, mas essa é a lógica do SUS. A lógica do SUS é essa, gente. Não existe o equipamento de São Gonçalo, porque o SUS é um sistema único, que precisa atender a todo mundo. A gente, por exemplo, aqui em São Gonçalo, nós não temos UTI neonatal. Então, uma criança que precisa de UTI neonatal, que nasce aqui, vai para onde? Já imaginou se esse discurso pega? Vai para Niterói, vai para um outro município vizinho que tem UTI neonatal para atender aquela criança. É um sistema único, avançadíssimo, importantíssimo, porque aqui, diferente dos Estados Unidos, diferente de países que são referência para essa extrema-direita brasileira, as pessoas não morrem por falta de acesso. Todo mundo tem direito a um tratamento. Todo mundo que bate lá na Casa Rosa é atendido. E isso por quê? Porque a gente tem um sistema único de saúde que garante esse direito na Constituição Federal para todo brasileiro. Então, nós precisamos também, quando a gente faz esse debate, a gente precisa colocar racionalidade nele. Precisamos entender o que é o Sistema Único de Saúde para a gente não ficar atacando os vizinhos como se a gente também não tivesse problemas e também não tivesse uma rede que precisa, eventualmente, ser complementada por um município vizinho, presidente. Então, era isso. Acho que a gente hoje aqui fez uma sessão em que a gente discutiu um tema importante dos royalties de petróleo, né? Acho que é uma discussão que aparece aqui meio atropelada, mas ela é muito relevante para a cidade. E eu queria, por fim, esclarecer a minha posição, deixar muito clara a minha posição em relação aos royalties de petróleo. Eu defendo que São Gonçalo tenha royalties de petróleo, defendo que a gente possa ter alguma solução legislativa ou jurídica para isso, torço para que a cidade vença a ação e passe a ter direito a uma fatia significativa dos royalties de petróleo. Sou crítico à forma como esse governo encaminhou a questão, sou crítico a gente dar 20% do que, eventualmente, a cidade tiver direito a uma banca privada, porque, se a gente for ver, quem é que defende a cidade de Maricá nessa ação? Quem é que defende a cidade de Niterói nessa ação? Quem é que defende a cidade do Rio de Janeiro nessa ação? Não é nenhuma banca privada, são as suas procuradorias, as suas respectivas procuradorias, porque existem para isso. E a cidade de São Gonçalo não, a gente tem uma procuradoria muito qualificada, com profissionais efetivos de alta capacidade, e poderia, através da procuradoria, São Gonçalo ajuizar a ação. Mas a gente escolheu dar 20% para um escritório privado, e isso precisa, sim, ser criticado. E isso é um problema que a gente vai ter se ganhar a ação dos royalties de petróleo, porque de cada R$5 a gente vai ter que dar um para escritório privado. De cada R$5 que a gente poderia investir em programas que pudessem melhorar a vida das pessoas, a gente vai ter que dar um para um escritório privado. Então, minha posição é essa em relação ao fundo regional, presidente, para concluir. O que o prefeito Rodrigo Neves propõe é a criação de um fundo regional. E nós fomos ao encontro do prefeito Rodrigo Neves para debater essa questão, porque, quando a gente faz uma disputa judicial, a gente pode ganhar ou pode perder.
Essa é a lógica da disputa judicial. Quem julga é o judiciário. E nós precisamos sempre pensar na eventualidade de perder a ação. E se perder a ação, como é que fica a cidade de São Gonçalo? Se perder a ação, a gente pode ter uma alternativa, que é o fundo regional. O fundo regional pode ser para nós uma alternativa, tomara que a gente não precise, tomara que a gente vença a ação. Mas e se perder? E se perder, a gente pode ter o fundo regional, e foi nesse sentido o debate que a gente fez com o prefeito Rodrigo Neves, para que a gente possa, ainda que São Gonçalo não tenha êxito, que não é o que a gente torce na ação judicial, a gente possa ter acesso a recursos para fazer investimentos que são essenciais para que a cidade de São Gonçalo possa se desenvolver, para que gere emprego, para que fomente a nossa economia e para que a gente possa investir também nas áreas sociais, para que a gente possa investir na educação, para que a gente possa investir na saúde, para que a gente possa gerar emprego aqui na cidade. Então, nesse sentido que a gente fez esse diálogo com o prefeito Rodrigo Neves, e eu lamento muito mesmo que o prefeito Capitão Nelson não tenha a humildade de procurar os prefeitos das cidades vizinhas para fazer ele essa discussão. Para fazer, concedo uma parte, vereador. Juliano, só uma... Isaac. Desculpa, perdão. Não tem problema não. Perdão. É da bancada. Que é gente boa também. É da banca também, é gente boa e é da gente boa bancada. também, é tudo certo. Aqui não tem negócio esquerda, direita, mas É todo mundo é isso. gente boa. Só uma dúvida que eu não acompanhei. Esse fundo regional seria só sobre o dinheiro que São Gonçalo teria direito ou seria sobre todo o royalty que Niterói tem para botar nesse fundo para poder melhorar toda a região? Ou seria só o fundo regional que Niterói propõe do dinheiro de São Gonçalo? Porque eu acho que se o prefeito Rodrigo Neves está propondo isso, ele tinha que colocar todo o royalty à disposição desse fundo. Acho que seria uma boa. Entendeu? Perfeito, vereador Beto. A questão é a seguinte, o formato ainda não está fechado. Existe uma legislação sendo discutida no Congresso Nacional, existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para permitir que isso aconteça, porque hoje não existe nenhuma legislação federal que permita a criação de um fundo regional, né? E quanto dinheiro cada município vai pôr depende de acordo, né? Isso vai ser feito por acordo. E de acordo, naturalmente, com a capacidade que cada município tem. Municípios que têm mais capacidade vão colocar mais recursos à disposição do fundo, e municípios que têm uma capacidade menor vão colocar menos recurso à disposição do fundo. Naturalmente, os investimentos que vão ser feitos com esse fundo vão ser discutidos entre os entes, entre os componentes desse consórcio que vai ser criado para que sejam feitas aplicações, investimentos que possam beneficiar toda a região. É uma discussão inicial, é uma discussão que pode nem acontecer se São Gonçalo vencer, mas é para nós um seguro, porque se nós perdermos essa ação, a gente vai continuar numa situação de extrema dificuldade. Esse governo ainda não viu a situação de extrema dificuldade porque recebeu o recurso da outorga da SEDAI, porque recebeu os recursos. São Gonçalo foi a cidade do Brasil que mais, para concluir, presidente, foi a cidade do Brasil que mais recebeu emendas do orçamento federal. Durante muitos anos, São Gonçalo foi a cidade do Brasil que mais recebeu, mais que São Paulo, mais que o Rio de Janeiro, mais que capitais muito maiores do que São Gonçalo. Então, o volume de recursos que São Gonçalo recebeu no último período, nenhum prefeito da história dessa cidade viu. Só que esse recurso acabou. E a gente precisa pensar no futuro da cidade em cenários. Tem um cenário que é ótimo, que é o cenário da gente ter acesso por conta própria aos royalties do petróleo. E o cenário de não ter? É nesse que a gente também precisa pensar, porque pensar dessa forma é ter responsabilidade com o futuro, é ter responsabilidade com as pessoas que vivem aqui, é ter responsabilidade com o futuro da nossa cidade. Todo mundo aqui que vive em São Gonçalo, que tem seus filhos aqui, que foi criado aqui, quer continuar na cidade e quer viver numa cidade que seja melhor. E, para ser melhor, a gente precisa ter exatamente condições de fazer esses investimentos no desenvolvimento da cidade. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Boa noite.